O luminoso, a experiência psíquica que transforma, ou desestabiliza, a alma. Existem experiências na vida humana que não cabem em palavras simples. Momentos em que algo maior parece se aproximar. Algo que não pode ser controlado, explicado ou reduzido à lógica. Pode surgir como fascínio, como temor, como uma sensação avassaladora de sentido, ou de aniquilação. Carl Gustav Jung chamou esse tipo de experiência de luminosa. E, para ele, o luminoso não era um detalhe secundário da psique. Era um de seus fenômenos centrais. Ignorar o luminoso, segundo Jung, não empobrece apenas a espiritualidade humana. Empobrece a própria alma. O que Jung quis dizer com luminoso? Jung tomou o termo luminoso do teólogo Rudolf Otto, mas deu a ele um significado psicológico muito específico. O luminoso é uma experiência psíquica de intensidade extraordinária, marcada por um misto paradoxal de fascínio, assombro, atração, temor, reverência. Não é algo que o ego produz. É algo que se impõe ao ego. O indivíduo não escolhe viver uma experiência luminosa. Ela acontece. E quando acontece, a pessoa sai transformada, para melhor ou para pior. O erro comum: confundir o luminoso com emoção intensa. Nem toda emoção forte é luminosa. O luminoso não é simples entusiasmo, nem catarse emocional, nem empolgação espiritual. Ele carrega uma qualidade específica: a sensação de estar diante de algo absolutamente maior do que o eu. Por isso, experiências luminosas frequentemente deixam o indivíduo em silêncio. Sem palavras, sem explicações imediatas. Há algo ali que ultrapassa a vontade pessoal. A origem psíquica do luminoso. Para Jung, o luminoso surge quando conteúdos arquetípicos emergem do inconsciente profundo e entram em contato com a consciência. Esses conteúdos não são pessoais. Eles pertencem à psique objetiva. Por isso, o luminoso não pergunta se o ego está preparado. Ele simplesmente irrompe. Pode surgir em sonhos intensos, em crises existenciais, em experiências religiosas, em estados criativos profundos, em colapsos emocionais e em encontros simbólicos inesperados. O que define o luminoso não é a forma, mas o impacto. Por que o luminoso assusta o ego? O ego moderno foi treinado para controlar, medir e explicar. O luminoso faz o oposto. Ele relativiza o ego. A origem psíquica do luminoso. Para Jung, o luminoso surge quando conteúdos arquetípicos emergem do inconsciente profundo e entram em contato com a consciência. Esses conteúdos não são pessoais. Eles pertencem à psique objetiva. Por isso, o luminoso não pergunta se o ego está preparado. Ele simplesmente irrompe. Pode surgir em sonhos intensos, em crises existenciais, em experiências religiosas, em estados criativos profundos, em colapsos emocionais e em encontros simbólicos inesperados. O que define o luminoso não é a forma, mas o impacto. Por que o luminoso assusta o ego? O ego moderno foi treinado para controlar, medir e explicar. O luminoso faz o oposto. Ele relativiza o ego, mostra seus limites, quebra a ilusão de centralidade. Por isso, o primeiro impulso do ego diante do luminoso é o medo. Não porque o luminoso seja necessariamente negativo, mas porque ele ameaça a ideia de que somos senhores absolutos de nós mesmos. Jung observou que muitos quadros de ansiedade profunda, crises espirituais desorganizadas e até surtos psicológicos envolvem experiências luminosas não integradas. Religião. Tentativa simbólica de conter o luminoso. Para Jung, as religiões não surgiram para explicar o mundo. Surgiram para conter o luminoso. Rituais, mitos, símbolos e dogmas funcionam como recipientes psíquicos. Eles permitem que o luminoso seja vivido sem destruir o indivíduo. O problema começa quando os símbolos perdem vida, os rituais se tornam vazios, a experiência interior é substituída por crença intelectual. Quando isso acontece, o luminoso não desaparece. Ele retorna de forma crua, desorganizada e perigosa.
O luminoso nos sonhos. Muitos sonhos luminosos deixam uma marca profunda. Não são sonhos comuns. São sonhos que o indivíduo lembra por décadas. Figuras divinas, cenas apocalípticas, símbolos de morte e renascimento, luz intensa, vozes poderosas. Tudo isso aponta para a presença do luminoso. Esses sonhos não pedem interpretação rápida. Pedem reverência. Jung dizia que, diante do luminoso, o analista deve saber calar. A perda do luminoso e o vazio moderno. Uma das grandes teses de Jung é que a depressão moderna não se explica apenas por fatores químicos ou sociais. Ela está ligada à perda da experiência luminosa. Quando nada é maior que o ego, a vida perde profundidade. Quando tudo é reduzido à funcionalidade, o sentido evapora. O ser humano precisa sentir que sua existência participa de algo maior, não por fantasia, mas por necessidade psíquica. O luminoso e o si mesmo. Na psicologia junguiana, o principal portador do luminoso é o si mesmo, o centro regulador da psique. Quando o si mesmo se manifesta, o indivíduo sente que algo o chama, o corrige ou o orienta. Não é uma voz externa. É uma autoridade interior. Ignorá-la gera sofrimento. Identificar-se com ela gera inflação. Relacionar-se simbolicamente com ela gera maturidade. A atitude correta diante do luminoso. Jung propunha uma postura específica diante do luminoso. Nem submissão cegana nem negação racionalista nem identificação infladamas. Diálogo simbólico. O ego deve reconhecer a grandeza da experiência sem se perder nela. Isso exige reflexão, tempo, simbolização, trabalho interior. Conclusão. O sagrado como necessidade psíquica para Jung. O luminoso não é luxo espiritual. É uma necessidade da alma. Quando ignorado, ele retorna como sintoma. Quando reprimido, retorna como crise. Quando integrado, transforma. Talvez o maior erro do mundo moderno não seja a falta de respostas, mas a perda da capacidade de se ajoelhar simbolicamente diante do mistério. Não para se diminuir, mas para se tornar inteiro. No canal e de um like. Até a próxima! Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdo sobre Carl Jung, psicologia analítica, autoconhecimento, autoestima, saúde emocional, cura interior, espiritualidade prática, desenvolvimento pessoal e muito mais.